A dupla fenda. Um simples experimento de física quântica, e ao mesmo tempo uma das chaves mais desconcertantes para compreender a relação entre consciência e realidade. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Partículas que, quando não observadas, se comportam como ondas, mas que, ao serem observadas, colapsam em partículas, assumindo uma forma definida. O que muitos não percebem é o quanto esse mistério ecoa com os antigos ensinamentos herméticos, registrados no Kybalion há mais de 2000 anos. E aqui está o gancho. Se a ciência moderna demonstra que o ato de observar altera a manifestação da realidade, não estaria ela confirmando aquilo que Hermes Trismegisto já havia ensinado, quando afirmou que o todo é mente, o universo é mental? Hoje, quero caminhar com você nessa ponte entre ciência e sabedoria ancestral. Não como quem busca respostas fáceis, mas como um iniciado que se abre para refletir profundamente sobre o que significa cocriar a própria realidade. A mente universal e o colapso da realidade. Hermes Trismegisto ensinou que tudo o que existe nasce e se move na mente do todo. Isso significa que antes de qualquer manifestação visível, existe uma matriz invisível, a consciência. Agora, olhe para a dupla fenda. O que ela nos mostra? Que a realidade subatômica permanece em estado de potencialidade até que uma mente, um olhar consciente, a defina. Isso não é coincidência. É correspondência. Quando Hermes falava sobre a natureza mental do universo, ele estava revelando que existe uma inteligência organizadora por trás de toda manifestação. O experimento da dupla fenda nos mostra essa inteligência em ação. Partículas sabem quando estão sendo observadas e respondem de acordo. Como se o próprio tecido da realidade fosse sensível à presença da consciência. Mas Hermes foi além. Ele ensinou que nossa mente individual é uma extensão dessa mente universal. Isso significa que quando você observa algo, seja no laboratório quântico ou na vida cotidiana, você não é apenas um espectador passivo. Você é um co-criador ativo. Sua consciência individual conecta-se à consciência universal e participa do processo de definição da realidade. O espelho da consciência. Hermes falava sobre o espelho da consciência, a capacidade da mente de refletir e, ao refletir, criar. No experimento da dupla fenda, vemos esse espelho em ação. A partícula, antes de ser observada, existe em todos os estados possíveis simultaneamente. É como se ela fosse um reflexo puro de possibilidades infinitas. Mas quando a consciência do observador entra em cena, esse reflexo se cristaliza em uma forma específica. Os textos herméticos descrevem esse mesmo fenômeno através da analogia do espelho divino. Hermes ensinava que a realidade é como um espelho que reflete de volta para nós aquilo que projetamos através de nossa consciência. Se projetamos medo, o espelho nos mostra experiências que ressoam com o medo. Se projetamos amor, clareza e intenção focada, o espelho nos devolver manifestações alinhadas com essas qualidades. A dupla fenda é esse espelho divino em escala microscópica. Ela nos mostra que o universo é infinitamente responsivo à qualidade da nossa observação. Não apenas ao fato de observarmos, mas ao modo como observamos. A doutrina das assinaturas quânticas. Hermes Trismegisto desenvolveu o que podemos chamar de doutrina das assinaturas. A ideia de que tudo na realidade carrega uma assinatura energética, uma frequência específica que determina sua natureza e comportamento. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção possui sua própria assinatura vibratória. No contexto da dupla fenda, isso se torna profundamente revelador. O que determina se a partícula se comportará como onda ou como partícula não é apenas a presença física do observador, mas a assinatura da consciência observadora. Diferentes tipos de observação podem gerar resultados diferentes. Um cientista observando com curiosidade pura pode obter um resultado diferente de alguém observando com expectativa rígida sobre o que deveria acontecer. Hermes ensinava que o iniciado deve aprender a modular sua própria assinatura consciencial. Deve desenvolver a capacidade de observar a realidade com diferentes frequências mentais, sabendo que cada frequência atrairá manifestações correspondentes. É como aprender a tocar diferentes notas no piano da consciência, sabendo que o universo responderá harmonizando com a nota que você escolher tocar. O paradoxo da participação consciente. Um dos ensinamentos mais profundos de Hermes Trismegisto diz respeito ao que podemos chamar de paradoxo da participação consciente. Ele observou que quanto mais conscientemente tentamos controlar um resultado, mais interferimos no processo natural de manifestação. Por outro lado, quando observamos com presença pura, sem apego ao resultado, permitimos que a sabedoria universal opere através de nós.
A dupla fenda ilustra esse paradoxo perfeitamente. O ato de observar altera o resultado, mas o observador não controla exatamente como altera. Há uma inteligência no próprio processo que está além do controle consciente direto. É como se o universo dissesse: você pode participar conscientemente, mas não pode ditar os termos da participação. Hermes ensinou que o verdadeiro poder do iniciado não está em forçar resultados, mas em alinhar-se com as leis universais e permitir que elas operem através de uma consciência purificada. É aprender a ser um canal para a inteligência universal, não um ditador tentando impor sua vontade limitada sobre processos cósmicos. A arte da observação hermética. Mas o que significa, na prática, observar de acordo com os ensinamentos herméticos? Hermes falava sobre diferentes qualidades de observação, cada uma gerando diferentes tipos de manifestação. Existe a observação dispersa, onde a mente pula de um objeto para outro sem nunca se estabelecer verdadeiramente em lugar algum. Essa é a observação da maioria das pessoas, e ela gera uma realidade fragmentada, cheia de experiências desconectadas e sem propósito claro. Existe a observação ansiosa, onde a mente se fixa obsessivamente em algo, mas com energia de medo ou necessidade. Essa observação tende a afastar aquilo que desejamos, porque a assinatura energética do medo contamina o processo de manifestação. E existe a observação hermética, uma presença centrada, alerta, mas sem apego. É como se você fosse um espelho perfeitamente limpo, capaz de refletir a realidade sem distorções, sem adicionar suas próprias neuroses e limitações ao que está sendo observado. Essa qualidade de observação permite que a sabedoria universal opere livremente através de você. O laboratório interior. Hermes Trismegisto frequentemente usava a metáfora do laboratório interior, o espaço interno onde o iniciado conduz seus experimentos de consciência. A dupla fenda nos mostra que todo o universo é, em certo sentido, esse laboratório. Cada momento da vida é um experimento quântico onde nossa consciência interage com o campo de possibilidades infinitas e colapsa uma realidade específica. O iniciado hermético aprende a tratar sua vida como um laboratório consciente. Cada situação se torna uma oportunidade de observar como diferentes qualidades de consciência geram diferentes resultados. Você começa a notar padrões. Quando você observa o mundo com gratidão, certos tipos de experiências se manifestam. Quando você observa com julgamento crítico, outros tipos de experiências aparecem. Não se trata de superstição ou pensamento mágico. É ciência aplicada aos domínios sutis da consciência. Assim como o físico aprende as leis que governam a matéria e a energia, o hermetista aprende as leis que governam a interação entre consciência e manifestação. A transmutação quântica. Hermes ensinou extensivamente sobre a arte da transmutação, a capacidade de transformar estados de consciência e, consequentemente, experiências de realidade. A dupla fenda nos oferece um modelo preciso de como essa transmutação opera. Imagine que sua vida atual é como o padrão de interferência que aparece na tela quando as partículas se comportam como ondas. Esse padrão representa suas circunstâncias atuais, seus relacionamentos, sua situação financeira, sua saúde, tudo aquilo que você experimenta como sua realidade. Agora imagine que você pode mudar a qualidade da sua observação consciente. Em vez de observar sua vida com os mesmos padrões mentais e emocionais de sempre, você aprende a observá-la através de uma consciência transformada. O resultado? O padrão na tela da sua experiência muda completamente, assim como o padrão de interferência muda quando introduzimos um observador no experimento quântico. Hermes chamava isso de dissolve e coagula. Dissolver e coagular. Primeiro, você dissolve os padrões rígidos da sua percepção habitual, como as ondas no estado de superposição. Depois, você permite que uma nova realidade se coagule através de uma observação consciente transformada, como o colapso das ondas em partículas específicas. A responsabilidade cósmica. Uma das implicações mais profundas tanto do experimento da dupla fenda quanto dos ensinamentos herméticos é o que podemos chamar de responsabilidade cósmica. Se nossa consciência realmente participa da criação da realidade, então somos responsáveis não apenas por nossas ações, mas por nossa própria qualidade de presença no mundo. Hermes ensinou que o iniciado deve desenvolver o que ele chamava de consciência solar, uma presença que ilumina e eleva tudo aquilo que toca. Quando você desenvolve essa qualidade de consciência, sua própria presença se torna um fator transformador no campo quântico da realidade coletiva. Isso vai muito além do desenvolvimento pessoal. É reconhecer que você é um nó na rede de consciência que constitui a realidade humana.
A qualidade da sua observação consciente não afeta apenas sua vida individual, mas contribui para o campo morfogenético da consciência coletiva. Quando você eleva sua própria frequência de observação, você facilita que outros também acessem frequências mais elevadas. O mistério da não-localidade. A física quântica descobriu o fenômeno do entrelaçamento quântico, partículas que permanecem conectadas instantaneamente, independente da distância que as separa. Hermes Trismegisto ensinava algo similar através do que chamava de simpatia universal, a ideia de que tudo no universo está conectado através de correspondências invisíveis. Quando aplicamos isso ao experimento da dupla fenda, percebemos algo extraordinário. O ato de observar não apenas afeta a partícula local, mas pode ter efeitos não locais em todo o sistema. Sua observação consciente aqui e agora pode influenciar eventos aparentemente distantes no espaço e no tempo. Hermes ensinava que o iniciado avançado desenvolve a capacidade de observação remota, influenciar situações e pessoas através da qualidade pura da sua atenção consciente. Não através de manipulação ou controle, mas através do alinhamento com as leis universais de correspondência e simpatia. A grande obra interior. Todos esses ensinamentos culminam no que Hermes chamava de grande obra, a transformação completa da consciência humana em um instrumento perfeito da sabedoria universal. A dupla fenda nos mostra que essa não é apenas uma aspiração mística abstrata, mas um processo científico verificável. Cada vez que você escolhe observar sua vida através de uma consciência mais clara, mais presente, mais alinhada com as leis universais, você está participando da grande obra. Está colaborando conscientemente com a evolução da própria realidade. Mas Hermes foi claro: essa obra não é para os impacientes ou superficiais. Requer dedicação, estudo, prática constante e, acima de tudo, humildade diante dos mistérios cósmicos. O experimento da dupla fenda pode ser reproduzido em minutos em qualquer laboratório. A transmutação completa da consciência é a obra de uma vida inteira. A pergunta final no fim: tanto o experimento quântico quanto os ensinamentos de Hermes Trismegisto nos deixam com a mesma pergunta fundamental: quem é você, realmente, neste universo consciente? Você é apenas um observador passivo de uma realidade fixa e independente? Ou é um co-criador ativo, participando constantemente do processo pelo qual a consciência universal se manifesta através de formas específicas? A dupla fenda nos mostra que essa não é uma questão filosófica abstrata. É a questão mais prática de todas, porque sua resposta determina literalmente o tipo de realidade que você experiencia momento a momento. Hermes Trismegisto ofereceu sua resposta há milênios: você é um fragmento da mente universal, dotado de poderes criativos inerentes, capaz de participar conscientemente da manifestação da realidade através do refinamento da sua própria qualidade de observação e presença. A ciência moderna está chegando à mesma conclusão através de um caminho diferente. O que resta é a questão mais importante: o que você fará com esse conhecimento? Como você usará sua capacidade de observação consciente para co-criar uma realidade mais sábia, mais bela, mais alinhada com as leis universais que Hermes revelou há tanto tempo? A resposta está em suas mãos. Ou melhor, está na qualidade da sua consciência observadora. A cada momento, você está conduzindo seu próprio experimento da dupla fenda na laboratório da vida. A única pergunta é: que tipo de realidade você está colapsando através da sua presença?